Houve uma manhã em que Santa Catarina de Bolonha meditava sobre as relações humanas, observando como as pessoas se feriam umas às outras não tanto por maldade, mas por descuido. Enquanto rezava diante do crucifixo, ouviu o Senhor lhe dizer: Filha, o respeito não se impõe, nasce da luz interior. Quando a alma perde o respeito por si, o mundo deixa de respeitá-la. Essas palavras revelaram a ela um mistério profundo. O respeito verdadeiro é reflexo da dignidade espiritual. Não se trata de orgulho, mas de coerência. Não é autoritarismo, mas presença de Deus no olhar, nas atitudes, na maneira de viver. Quem tem Deus no coração, dizia Santa Catarina, carrega consigo uma autoridade silenciosa, não precisa levantar a voz para ser ouvido. Naquela visão, ela viu duas almas caminhando lado a lado. Uma tinha postura firme, expressão serena e irradiava luz. A outra andava curvada, falando sem parar, rindo de tudo, tentando agradar. E o Senhor explicou: a primeira vive para agradar-me, a segunda vive para agradar o mundo. E o mundo respeita apenas quem tem um centro que não se abala. Se esta mensagem já toca algo dentro de você, escreva nos comentários: Senhor, ensina-me a ter respeito por mim e pelos outros. E una-se a esta corrente de fé que atravessa o tempo e o invisível. Santa Catarina dizia: o respeito é a flor da integridade. Quando a alma é verdadeira, ela exala perfume de autoridade. E o Senhor lhe revelou: a alma que vive de aparências não inspira confiança, porque muda com o vento. Mas a que permanece fiel à verdade atrai até os que não a compreendem. Ela via em suas visões que muitos perdiam o respeito dos outros não por falta de dons, mas por incoerência. Falam com piedade e vivem com distração. Pregam humildade e buscam aplauso. Dizem servir a Deus, mas se ofendem por não serem vistos. O Senhor lhe disse: quem busca respeito entre os homens o perde. Quem busca me agradar, o encontra. Padre Pio dizia: quem é inteiro diante de Deus não precisa de plateia. Santa Catarina confirmava: o respeito que vale é o que permanece quando ninguém está olhando. O Senhor lhe revelou que o respeito começa no silêncio. A alma ruidosa perde o brilho, a alma recolhida inspira reverência. Porque o silêncio é o trono da sabedoria. Ela dizia: quem fala demais sobre si mesmo se diminui, mas quem se cala e age com constância cresce sem perceber. Maria Cima dizia: as almas mais respeitadas no céu foram as mais humildes na terra. Porque quem se diminui por amor, Deus engrandece. Santa Catarina completava: a humildade é o primeiro degrau do respeito. O Senhor lhe mostrou então que a perda do respeito começa nas pequenas concessões. Quando a alma aceita mentir um pouco, exagerar um pouco, disfarçar um pouco, ela perde algo invisível, a credibilidade. E sem credibilidade, o respeito morre. Ela dizia às irmãs: o respeito não se conquista com gestos teatrais, mas com a verdade constante. Mesmo o menor engano mina o solo onde cresce a confiança. Padre Pio dizia: a palavra sem testemunho é vento. Santa Catarina confirmava: e o vento não sustenta o peso da confiança. O Senhor lhe revelou: a alma que vive para agradar o mundo será desprezada por ele. Mas a alma que vive para agradar a mim será respeitada até pelos que a rejeitam. Catarina entendeu que o respeito é uma consequência natural de quem vive alinhado à verdade. O homem que teme a Deus inspira os que não creem. O justo não precisa se justificar, sua serenidade já é argumento. Padre Pio dizia: os santos não discutem, apenas vivem de modo que ninguém possa duvidar de quem os habita. Santa Catarina completava: a coerência é a coroa da alma que deseja ser respeitada. O Senhor lhe revelou por fim: a dignidade é o escudo do espírito. Quem a perde por conveniência perde também a autoridade. Mas quem a mantém por amor conserva o brilho da minha imagem em si. E ela concluiu dizendo: o respeito começa onde o fingimento acaba. Quando o coração é inteiro, o mundo reconhece mesmo em silêncio. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho.
Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Santa Catarina de Bolonha dizia que a perda do respeito começa por dentro, muito antes que os outros percebam. Ninguém perde o respeito de repente, dizia. Primeiro, a alma se esquece de quem é em Deus, depois, o mundo se esquece dela. O Senhor lhe revelou que existem atitudes que apagam a luz interior, e uma vez que essa luz se enfraquece, a autoridade espiritual e humana desaparece junto com ela. Em uma de suas visões, Santa Catarina viu uma lâmpada acesa no meio de um salão. À medida que uma alma se enchia de orgulho e vaidade, a luz diminuía, até que o pavio se apagava. O Senhor lhe disse: filha, o respeito é como essa chama, não se apaga de fora, mas de dentro. E quem o perde raramente o recupera porque tenta reacendê-lo com palavras, quando deveria reacendê-lo com humildade. Se esta mensagem já toca algo em seu coração, escreva nos comentários: Senhor, ensina-me a viver de modo digno e verdadeiro. E una-se a esta corrente de fé e transformação interior. O Senhor lhe mostrou a primeira atitude que faz as pessoas perderem o respeito: a falta de palavra. Quando o homem promete e não cumpre, dizia Jesus, ele fere a confiança e destrói o alicerce do respeito. Porque o respeito não nasce da eloquência, mas da constância. Santa Catarina dizia: a alma que fala muito e cumpre pouco perde o brilho do seu testemunho. Padre Pio dizia: as palavras vazias são como sinos rachados, fazem barulho, mas não tocam o coração. Santa Catarina completava: quem cumpre o que diz, fala com autoridade. Quem não cumpre, fala ao vento. A segunda atitude é o orgulho disfarçado de virtude. O homem orgulhoso acredita que inspira respeito, mas na verdade desperta distância, dizia o Senhor. A soberba é o perfume que sufoca, não o aroma que atrai. Catarina dizia: o orgulhoso quer ser admirado, não amado, e o amor é o solo do verdadeiro respeito. Em suas visões, ela via que muitos tentavam se impor com aparência, voz alta ou postura de autoridade, mas por dentro, eram frágeis e inseguros. Esses, dizia o Senhor, querem dominar, não servir. E ninguém respeita quem busca grandeza sem humildade. Maria Sima dizia: as almas que viveram buscando ser vistas precisam se purificar do vazio que deixaram. Santa Catarina completava: quem vive de elogios perde a firmeza quando o aplauso termina. A terceira atitude que o Senhor lhe mostrou é a murmuração, falar mal dos outros, mesmo que disfarçadamente. A língua que critica destrói o próprio valor, dizia Jesus, porque quem fala de todos mostra que não tem a quem ouvir. Catarina dizia: quem murmura se rebaixa. Quem silencia se eleva. Padre Pio dizia: falar mal é confessar o que falta dentro de si. Santa Catarina confirmava: a alma que julga os outros se esquece de cuidar da própria luz. O Senhor lhe revelou que a quarta atitude que faz perder o respeito é a vaidade espiritual, quando a pessoa se gloria de seus dons, da sua fé ou da sua aparência de santidade. O vaidoso fala de Deus, mas fala pensando em si, dizia Jesus. E as pessoas percebem, mesmo que ele não diga. Catarina dizia: o santo verdadeiro fala pouco sobre o que faz, e muito sobre o que falta fazer. Maria Sima dizia: a vaidade espiritual é uma sombra disfarçada de luz. Ela confunde o simples e entristece os anjos. Santa Catarina completava: a alma vaidosa inspira admiração passageira, a alma humilde inspira respeito eterno. O Senhor lhe mostrou também a quinta atitude, a falta de domínio emocional. Quem se irrita facilmente, quem responde sem pensar, quem muda de humor com o vento perde o respeito, porque mostra que não é senhor de si. Catarina dizia: quem não domina o que sente é dominado por quem o irrita. Padre Pio dizia: a paciência é o rosto da sabedoria. Santa Catarina completava: e quem mantém a calma quando o mundo grita, reina em silêncio. O Senhor revelou ainda a sexta atitude, a autocomiseração, o hábito de se vitimizar.
A alma que vive dizendo ninguém me entende, ninguém me ajuda, dizia Jesus, atrai pena, não respeito. E a pena é o oposto da honra. Catarina dizia, quem busca consolo em todos os ouvidos perde o consolo do céu. Maria Sima dizia que as almas que se lamentavam sem parar precisavam aprender o valor do oferecimento. Porque o sofrimento oferecido purifica, o sofrimento reclamado endurece, diziam. Santa Catarina confirmava, o respeito volta quando a alma transforma o lamento em oração. Por fim, o Senhor lhe revelou a 7ª atitude, a incoerência, viver dizendo o que não pratica. A palavra sem exemplo, dizia Jesus, é como sal sem sabor, não conserva nada. Catarina dizia, o mundo não respeita os incoerentes, mas se curva diante dos que vivem o que dizem. Padre Pio dizia, a coerência é o evangelho em carne viva. Santa Catarina completava, o respeito nasce da verdade encarnada. O Senhor concluiu, filha, quem vive em coerência não precisa exigir respeito, ele o carrega no olhar. Mas quem vive de aparência perde até o respeito de si. Ela dizia às irmãs, o respeito é o reflexo da ordem interior. Quando Deus ocupa o primeiro lugar dentro de nós, até os que não creem sentem isso e se calam. Padre Pio dizia, o homem que vive para Deus não precisa explicar sua conduta, sua vida é a explicação. Santa Catarina confirmava, e é por isso que os santos falam pouco, mas dizem tudo. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Santa Catarina de Bolonha dizia que embora o respeito se perca facilmente, ele pode ser recuperado quando o coração decide voltar à ordem divina. O respeito nasce da verdade e morre na incoerência, mas ressuscita na humildade, dizia. O Senhor lhe revelou que há virtudes silenciosas que restauram o brilho da alma, não por aparência, mas por autenticidade. Quando a alma se endireita diante de mim, dizia Jesus, o mundo, mesmo sem perceber, volta a enxergá-la com honra. Em uma de suas visões, Catarina viu uma alma ajoelhada no chão. Seu rosto estava coberto de pó, e as pessoas passavam por ela sem olhar. Então, um raio de luz desceu do alto, lavando-lhe o rosto. A alma levantou-se, e todos se voltaram para ela com respeito e admiração. O Senhor explicou, essa luz é a humildade. A humildade devolve à alma o brilho da minha presença. E quem me vê nela, a respeita. Se esta mensagem já toca algo dentro de você, escreva nos comentários, Senhor, dá-me a humildade que devolve a dignidade. E una-se a esta corrente de fé e conversão interior. A primeira virtude que o Senhor mostrou a Santa Catarina é a humildade. O humilde não se defende, não se gaba, não exige ser notado, dizia Jesus. E por isso é impossível não o respeitar. Catarina dizia, a humildade é o perfume que o orgulho não consegue imitar. Padre Pio dizia, a humildade é a coroa dos fortes. Santa Catarina completava, o respeito segue o humilde como a sombra segue a luz. A segunda virtude é o silêncio. O homem prudente fala apenas o necessário, e o mundo o escuta com atenção, dizia o Senhor. Mas o que fala demais perde a força da própria palavra. Catarina dizia, o silêncio é o altar da dignidade. Maria Sima dizia que até no purgatório, as almas mais iluminadas eram as que haviam cultivado o silêncio santo, porque o silêncio é o campo onde Deus planta a sabedoria. Santa Catarina confirmava, quem cala por amor cresce por dentro. A terceira virtude é a coerência. Quem é fiel ao que acredita inspira até os que não concordam, dizia Jesus. O mundo pode duvidar da tua fé, mas não pode ignorar a tua firmeza. Catarina dizia, a coerência é o rosto visível da fé. Padre Pio dizia, a vida coerente prega mais alto do que 1000 sermões. Santa Catarina completava, quem vive o que ensina, mesmo em silêncio, educa o mundo. A quarta virtude é o domínio de si mesmo. A alma que controla a língua.
O olhar e o gesto domina mais do que um rei, dizia o Senhor. Porque a autoridade começa quando o coração se torna pacífico. Catarina dizia, a calma é a armadura do sábio. Maria Sima dizia que o autocontrole é uma das virtudes que mais libertam a alma. Aquele que não reage com raiva vence batalhas invisíveis. Santa Catarina confirmava, a alma paciente é invencível. A quinta virtude é a fidelidade. Ser fiel nas pequenas coisas é o segredo do respeito nas grandes, dizia Jesus. O que é fiel no oculto é digno de confiança no público. Catarina dizia, a fidelidade é a raiz do respeito. Padre Pio dizia, quem é constante até no silêncio atrai o olhar de Deus e o respeito dos homens. Santa Catarina completava, o respeito é fruto da fidelidade invisível. A sexta virtude é a caridade verdadeira. Quem ama sinceramente não busca ser amado, mas fazer o bem. E o amor desinteressado inspira reverência até no mais duro dos corações, dizia o Senhor. Catarina dizia, o amor puro é o mais respeitado, porque é o mais raro. Maria Sima dizia que as almas caridosas tinham uma luz especial, que até as trevas respeitavam. Elas não precisavam de palavras, sua presença era consolo. Santa Catarina confirmava, quem ama com pureza não precisa ser admirado, o céu o honra. E a sétima virtude é a verdade interior. Quem é verdadeiro consigo mesmo jamais se rebaixa, dizia Jesus. Porque a mentira faz a alma tropeçar diante dos homens, mas a verdade a faz permanecer em pé. Catarina dizia, a verdade é o espelho do respeito. Quem mente o quebra, quem o limpa brilha. Padre Pio dizia, a alma verdadeira fala pouco, mas convence. Santa Catarina completava, a sinceridade é o olhar limpo que conquista até os que não creem. O Senhor lhe revelou, quando a alma pratica essas virtudes, eu mesmo a defendo. E o respeito que ela perde por imprudência, eu restauro pela graça. Catarina dizia às irmãs, não te preocupes em ser admirada, preocupa-te em ser verdadeira. O respeito que vem de Deus nunca é retirado. Padre Pio dizia, o mundo pode zombar do justo, mas no íntimo teme e o respeita. Santa Catarina completava, quem tem Deus como centro nunca é pequeno, porque o céu o circunda. O Senhor concluiu, a alma que anda em verdade e amor carrega a minha presença. E até o coração endurecido se inclina diante de mim quando a vê. Catarina encerrou esse ensinamento dizendo, o respeito é a auréola invisível dos que permanecem fiéis à sua consciência. Ele nasce onde o orgulho morre e floresce onde a humildade reina. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Santa Catarina de Bolonha dizia que o respeito começa quando a alma se reconcilia consigo mesma em Deus. Quem não se respeita se entrega às opiniões dos outros, dizia. Mas quem se reconhece amado por Deus, não precisa provar nada ao mundo. Em uma de suas orações mais profundas, o Senhor lhe revelou, filha, o homem que não se conhece em mim viverá tentando agradar. E quem vive para agradar o mundo perde o respeito até de quem o aplaude. Ela entendeu que o respeito verdadeiro é fruto do equilíbrio entre humildade e firmeza. A alma equilibrada inspira paz, dizia. Porque não se exalta, nem se diminui, apenas é o que Deus a fez ser. O Senhor mostrou-lhe uma alma de pé, cercada por sombras de vozes confusas, elogios, críticas, comparações. Mas sobre a cabeça dessa alma brilhava uma chama dourada que não se apagava. Essa chama, disse Jesus, é a consciência reta. Ela sustenta o respeito de quem me pertence. Se esta mensagem já toca algo dentro de você, escreva nos comentários, Senhor, devolve-me a dignidade e o respeito que vem de ti. E una-se a esta corrente de fé que atravessa o tempo e o invisível. Santa Catarina dizia, quem tem consciência limpa anda ereto, mesmo quando o mundo tenta humilhar. Padre Pio completava, quem vive em paz com Deus não se dobra às opiniões humanas.
O Senhor lhe revelou que o respeito não se compra, nem se exige, ele floresce onde há integridade. Quem age com retidão, atrai reverência até dos que não o amam, dizia. Mas quem vive de aparência será sempre tratado como sombra. Maria Cima dizia, as almas justas inspiram respeito até nas trevas, porque a luz delas é inegável. Santa Catarina confirmava, a alma reta é temida pelo inferno e respeitada pelo céu. O Senhor também lhe mostrou que o respeito começa no amor próprio espiritual. Não falo do amor do ego, dizia Jesus, mas do amor que nasce da consciência de ser meu. Quem se vê como filho não aceita ser tratado como escravo. Catarina dizia, a alma que sabe seu valor em Deus não se vende por elogios, nem se abala por ofensas. Ela compreendeu que a pessoa que não se respeita atrai desordem, porque o mundo imita o que ela permite. Se te humilhas diante do erro para agradar, dizia o Senhor, ensinas os outros a te desvalorizar. Mas se permaneces firme na verdade, até quem te despreza aprende a te respeitar. Padre Pio dizia, a firmeza serena é a marca dos que pertencem ao céu. Santa Catarina completava, quem é fiel à própria consciência está protegido pela dignidade divina. O Senhor revelou ainda, a alma que deseja ser respeitada deve aprender primeiro a respeitar. Quem fala com doçura, escuta com atenção e serve com amor, conquista corações. O respeito nasce da caridade. Catarina dizia, quem trata os outros com desprezo perde o respeito deles e o favor do céu. Maria Cima dizia, as almas que respeitaram até os pequenos receberam grande glória depois da morte. Santa Catarina confirmava, quem é fiel no pequeno se torna digno do grande. O Senhor lhe mostrou então uma visão luminosa. Ela viu um espelho feito de ouro, e nele o reflexo das almas humanas. Algumas se viam com clareza, outras com distorção. Jesus explicou, o espelho é o coração. Quem me tem dentro de si vê a verdade e se respeita. Quem se enche de vaidade e mentira vê apenas sombra e se confunde. Catarina entendeu que o respeito começa quando o coração se limpa do orgulho e da carência. Enquanto busca aprovação, o homem perde o próprio rosto, dizia. Mas quando busca apenas a verdade, o respeito volta como luz sobre a face. Padre Pio dizia, a alma transparente reflete Deus. Santa Catarina completava, e ninguém despreza o que vê Deus refletido. O Senhor lhe revelou por fim que o respeito é uma forma de amor. Quem respeita reconhece o divino em cada um. E quem se faz respeitar manifesta o divino em si. Catarina encerrou suas instruções às irmãs com uma oração que ela mesma escreveu, pedindo o dom da dignidade espiritual. Senhor, ensina-me a andar em tua presença com firmeza e humildade. Livra-me da necessidade de agradar, do medo de decepcionar e da vaidade de ser notado. Dá-me um coração inteiro, que te ame mais do que as opiniões humanas. Que minhas palavras sejam sinceras, meus gestos coerentes, e minhas intenções puras. Que eu saiba me calar quando o orgulho quiser falar, e que eu saiba falar quando o amor precisar defender a verdade. Faz-me espelho da tua presença, para que quem me veja, respeite a ti em mim. Amém. O Senhor respondeu, filha, quem reza assim não perde mais o respeito, porque eu mesmo defendo. E Santa Catarina concluiu, o respeito não é glória do mundo, é reflexo da alma que vive em ordem com Deus. Padre Pio dizia, quem vive com retidão mesmo humilhado permanece nobre. Santa Catarina confirmava, a verdadeira nobreza é a santidade. Se esta mensagem tocou seu coração, faça algo agora. Feche os olhos e diga, Senhor, ajuda-me a viver com verdade, humildade e amor. Depois, compartilhe esta mensagem com alguém que precisa reencontrar o valor de sua própria alma. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina, ative o sino e nos ajude a espalhar as mensagens que não vêm da terra, mas do céu. Escreva nos comentários, Senhor, devolve-me a dignidade e o respeito que vem de ti. E lembre-se, quem se respeita em Deus nunca é esquecido pelo mundo, porque a luz interior fala onde a voz se cala.